E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mariana, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Essa aqui é a sexta aula dedicada à disciplina de resistência dos materiais e hoje a gente vai resolver a questão 4.1, tá? Que diz o seguinte: sabendo que o momento mostrado, nesse caso aqui 15 kN vezes metro, né, atua em um plano vertical, na alternativa A, determine a tensão no ponto A e a alternativa B, determine a tensão no ponto B. Tá? Como a gente já conhece, né, pelas aulas passadas, se você assistiu, você já sabe, né? Para calcular a tensão, a gente pode usar a seguinte equação, né? Tensão é igual a M vezes... Agora, essa daqui a gente vai ter uma pequena adaptação. Como a gente está analisando a tensão em determinado ponto, a gente vai substituir o C, né, que é como a gente estava calculando, por Y, tá? Então, M vezes Y dividido pelo momento de inércia, onde teremos o M na unidade, né, Newton vezes metro, o Y em metro e o momento de inércia em metro à quarta. E aí você deve estar se perguntando, quem é esse Y? Bom, como eu falei, como a gente está analisando, né, tensões em determinados pontos, esse Y vai ser a distância do ponto que está sendo analisado até a linha neutra. Tá? Então, a gente tem que analisar aqui nessa questão o ponto A e o ponto B. Ele quer saber duas tensões. Ele quer saber a tensão A e a tensão B. Então, para a tensão A, esse Y a gente pode chamar, né, de YA. E na tensão B, a gente pode chamar de YB. Então, na tensão A, esse Y, né, vai ser a distância do ponto A até a linha neutra. E já na tensão B, vai ser a distância do ponto B até a linha neutra. Show? E a gente vai analisar com a figura que a gente tem onde é que vai estar posicionada a nossa linha neutra, tá? E como a gente pode perceber, a primeira informação aqui, que é o momento, a gente já tem, né? Ele já deu aqui pra gente na questão, né? Nesse caso aqui, 15 kN vezes metro. Lembrando que a gente vai ter que transformar esse momento, né, para Newton vezes metro. Mas isso é o de menos, né? A gente já sabe como é que a gente pode transformar. E as outras duas informações que a gente precisa saber é o I, que a gente já comentou aqui o que é, e o momento de inércia, que a gente também vai calcular, tá? Dessa forma, analisando aqui a figura, pessoal, a gente pode perceber que, através da vista frontal, né, a gente tem uma parte aqui do nosso perfil que não tem material, né, uma parte que, se a gente verificar aqui na vista frontal, é como se tivesse um furo passante, né, em todo o comprimento longitudinal do nosso perfil. Como a gente aprendeu em desenho técnico, né, essa linha tracejada aqui tem essa representação, que existe alguma coisa atrás dessa grande chapa aqui que a gente não tá vendo, mas a gente consegue ver aqui através da vista frontal, tá? E como é que a gente pode calcular o momento de inércia de um perfil assim, né? Bom, vou chamar aqui de tópico 1, e essa inércia eu vou chamar de inércia total, tá? Como é que a gente pode calcular essa inércia total? Bom, vou chamar de retângulo 1 toda essa área aqui, tá? Mas por que, Mariana, se aqui no meio nem tem material? Vamos entender. Bom, entenda aqui, o retângulo 1 vai ser todo esse retângulo, né? Eu vou chamar de retângulo maior. Então, esse retângulo aqui vai ser o retângulo maior, que, como eu mostrei, né, vai ser em toda essa área do retângulo aqui, tá? Vamos ter o momento de inércia desse retângulo, menos o momento de inércia do retângulo 2, tá? E quem é esse retângulo 2? Vai ser esse retângulo menor, né, que vai ser essa área aqui que não tem material. Dessa forma, né, fazendo a subtração desses dois retângulos, a gente vai obter, né, a inércia só dessa área que de fato existe material, entendeu? Bom, então vamos lá. Como a gente já sabe, né, o momento de inércia, no caso do retângulo, a gente calcula como sendo BH3 sobre 12, tá? Então, tanto a nossa figura 1 como a nossa figura 2, ambas, né, são retangulares. Então, ó, BH3 sobre 12 menos BH3 sobre 12. Show!
E aí, a gente antes, né, de verificar quem é a base, quem é a altura do retângulo 1, quem é a base, quem é a altura do retângulo 2, vamos analisar aqui onde é que está a nossa linha neutra, né? Como a gente sabe, né, o centroide do retângulo, ele fica na altura sobre 2, ou seja, ele fica bem na metade da altura do nosso retângulo, né? Então, vou fazer aqui a linha neutra, tá? Ela vai ficar posicionada mais ou menos nesse ponto, tá? Pode ser que não fique tão no centro, tá, pessoal? Mas peço desculpa, mas o objetivo vai ficar bem no centro. E vamos analisar aqui, agora, sabendo onde é que está posicionada a linha neutra, né? A gente vai fazer agora a leitura das cotas, né? Quem é a base do retângulo maior, quem é a altura do retângulo maior, quem é a base do retângulo menor e quem é a altura do retângulo menor, tá? Sabendo disso, vamos começar aqui as substituições, ó. Vamos ter aqui o momento de inércia total vai ser... Vamos analisar agora para o retângulo 1. A base do retângulo 1, se a gente fazer a leitura aqui das cotas, ó, vai ser 20 mais 40 mais 20, ou seja, 80. E quem é a altura desse retângulo maior? Vai ser o somatório, né, de todas essas cotas, ou seja, 20 mais 80 mais 20. Então, a base é 80 e a altura 120, né? Então, vamos substituir aqui, ó. Base 80 vezes 120 ao cubo sobre 12. Perfeito. E agora a gente faz a mesma análise para o retângulo 2, né? Para o retângulo menor. Quem é a base do retângulo menor? 40. E quem é a altura do retângulo menor? 80. Tá? Então, base 40 e altura 80. Vamos substituir aqui, ó. 40, aqui 80, também dividido por 12, já que ambas figuras são figuras retangulares, né? Tem a geometria retangular. E aí, pessoal, como as cotas elas estão em milímetros, a gente vai obter esse momento de inércia total também em milímetro. Só que a gente faz a conversão e transforma para, né, de milímetro a quarta para metro a quarta, tá? Sendo assim, já feita a conversão aqui, para a gente poder economizar tempo e a aula não ficar tão longa, a gente vai obter que o nosso momento de inércia total vai ser 8,8133 vezes 10 a menos 6 metro a quarta, tá? Então, esse aqui é o nosso momento de inércia total, tá? Tudo bem, descobrimos aqui o nosso momento de inércia, temos o nosso momento, ele deu na questão também, né? Mas quem é esse y, né? Quem é o YA, quem é o YB, né? A gente já sabe que o YA vai ser a distância do ponto A até a nossa linha neutra e que o YB é a distância do ponto B até a nossa linha neutra. Então, vamos só analisar e colocar o resultado aqui, tá? Bom, a distância do nosso ponto A até a nossa linha neutra, vou até dar um zoom aqui para ficar melhor, tá? Vai ser essa distância aqui, ó. E a distância do ponto B até a nossa linha neutra vai ser essa distância aqui. Mas quem são essas distâncias, né? Essa altura toda aqui, pessoal, ó, é uma altura conhecida, né? É a altura de 80. E a gente pode ver que essa linha neutra, né, tá cortando bem a metade de 80, ou seja, 40. Então, a metade dessa altura é 40. Então, o nosso YA vai ser 40. 40 milímetros, tá? E agora, analisando, né, fazendo a mesma análise, vou até anotar aqui, ó, aqui é YA e aqui é o YB, né? E quem é agora esse YB? Bom, a gente acabou de descobrir que metade dessa altura aqui, ó, é 40. Eu tenho essa altura conhecida, então eu vou somar, né, ainda tem esse restante aqui, ó, e eu tenho a cota, vou somar 40 mais 20. 40 mais 20 é 60, então eu vou adicionar que o YB aqui vai ser 60, tá? Só que a gente ainda tem algumas observações a fazer. Temos aqui, né, o YA, o YB, temos o momento de inércia, a gente também tem esse momento aqui que a gente obteve já nessa figura, né, a questão já deu pra gente. Só que a gente tem que analisar aqui, ó, a nossa linha neutra, vou marcar dessa vez aqui em azul, é como se ela passasse também aqui no meio, né? Onde esse momento, né? A gente tem aqui, ó, essa setinha que tá representando essa rotação.
onde esse momento está entrando, né, onde está indo em direção, né, onde a seta está indo em direção, vai ter um valor negativo, porque nesse ponto aqui, por exemplo, ó, tá tendo um esforço de compressão, e nesse ponto aqui, por exemplo, ó, de onde a seta está, vamos dizer, né, de uma forma bem genérica, está saindo, né, ela vai está tendo um esforço de tração, né? Então é como se estivesse aqui, vamos imaginar, né, que a seta está realizando aqui tração, né? Tá puxando aqui e tá realizando compressão nesse ponto e realizando tração nesse ponto. Então, o momento aqui embaixo positivo e o momento aqui em cima negativo. Se a gente perceber, né, com a linha neutra que a gente fez aqui, o nosso ponto A tá aqui em cima e o nosso ponto B, vou até posicionar aqui ele no canto correto, ó. O nosso ponto A tá aqui em cima, acabei de marcar ele, e o nosso ponto B tá aqui embaixo, marquei ele aqui também. Se a gente perceber, né, o nosso ponto A, ele tá numa área negativa, né, porque nesse ponto aqui, nessa área, nessa região acima da linha neutra, é uma região de compressão. Já o nosso ponto B, que tá aqui abaixo da linha neutra, tá numa área de tração, né, numa área positiva, tá? Então, a gente vai ter atenção quando a gente for substituir aqui esses momentos, porque no ponto A esse momento vai ser negativo, que tá numa área de compressão, e já na tensão B, né, a gente vai ter aqui um momento, ó, positivo, tá? Porque tá na região de tração, tá? Tendo todas as informações, vamos começar aqui a calcular, ó. Como ele quer descobrir na alternativa A a tensão em A, né? Vou separar aqui no tópico 2. A tensão em A vai ser igual ao momento vezes o YA, tá? Que a gente chamou de YA, dividido pelo momento de inércia. A gente viu que o momento, ele deu na questão, né, 15 kN vezes metro, então transformando para newton vezes metro, a gente vai ter que 15 vezes 10 a terceira. E o nosso YA a gente viu que é quanto? 40 milímetros. Então vamos adicionar aqui, transformando para metro. Então 40 vezes 10 a menos 3. E o momento de inércia tá logo aqui do lado, ó, 9,8133 vezes 10 a menos 6. Vamos adicionar também aqui 9,8133 vezes 10 a menos 6. Dessa forma, pessoal, a gente vai obter que a nossa tensão no ponto A, não esquecendo que no ponto A, ó, esse momento é negativo. Por quê? Porque ele está numa região de compressão, tá? Ocasionado pelo momento ali, uma região de compressão. A gente vai ter a nossa tensão negativa no valor de 61.141 MPa. Show? Por que MPa? Porque o resultado, se você calcular aí, a gente vai ter o resultado de 61,141 vezes 10 a sexta Pascal. Esse 10 a sexta a gente chama de mega Pascal, tá? Então a gente chama o menos 61,141 de megapascal por conta, né, do 10 a sexta, tá? Se fosse menos 61,141 vezes, imagina, né, 10 a nona Pascal, a gente ia chamar de o 10 a nona, na verdade a gente chama de giga, né? Vai ficar gigapascal, tá? Perfeito? Então, temos aqui a tensão no ponto A, que vai ser uma tensão negativa por conta da área lá, né, que tá tendo compressão. Show? Já na tensão B, pessoal, a gente vai ter também o momento vezes o YB dividido pelo momento de inércia. Como a gente viu, né, o momento nessa área vai ser positiva, porque tá sendo uma área que está sendo tracionada, vezes a distância, né, o YB, que a gente viu que é 60 milímetros, transformando aqui para metros, eu vou ter 60 vezes 10 a menos 3, dividido por 9,8133, de novo, né, porque esse é o nosso momento de inércia, que vai dar um valor de, vou afastar um pouquinho para cá, para poder caber a nossa resposta. Vamos obter um valor de quanto? De 91,712
MPA, tá? Show! Então, conseguimos atingir os objetivos da questão, né? Conseguimos calcular as tensões tanto no ponto A quanto no ponto B, assim como foi pedido no enunciado. Show? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir. Se você teve alguma dúvida, coloque aqui nos comentários qual foi a tua dúvida. Combinado? Obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo vídeo.